Olá, paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui dando continuidade no nosso estudo sobre o Espírito Santo e hoje é a parte de número 15 e hoje nós vamos começar a falar a respeito dos frutos do Espírito Santo. No estudo passado nós falamos ali a respeito das obras da carne e hoje nós vamos começar a falar a respeito dos frutos do Espírito Santo, que ele produz isso em nós, né? Os seus frutos. Eu quero ler com você uma palavra que está lá em Gálatas, no capítulo 5, lá no versículo 22. Vamos ler aqui os 9 frutos, né? Gálatas 5, 22 está escrito assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9 frutos do Espírito Santo. 9 frutos que o Espírito Santo produz em nós, aonde nós passamos a tê-los quando há uma comunhão com o Deus Espírito Santo. E hoje nós vamos falar a respeito do primeiro fruto, que é o amor. O amor, o fruto do Espírito Santo que ele produz em nós, o amor, é totalmente diferente do amor humano. É totalmente diferente do amor de pai, de mãe, de filho, de marido, de esposa. É um amor de Deus em nosso coração. Esse amor, que é o fruto do Espírito Santo, ele é superior a qualquer outro amor. Ou seja, o amor humano, o amor que o homem possa ter, né? O amor que vem do Espírito Santo, ele tem a ver com entrega. O amor como fruto do Espírito Santo é uma entrega. Quando a pessoa tem o amor do Espírito dentro dela, há uma entrega total e verdadeira. E esse primeiro fruto, como eu vou ler com você daqui a pouco, a Bíblia diz que o amor, ele tudo suporta, ele tudo sofre, ele tudo crê. E todos nós precisamos ter os frutos do Espírito Santo em nós. Então hoje nessa live nós vamos abordar a respeito do fruto do amor. E eu quero ler com você lá no Evangelho de João, no capítulo 15. Se você está com a sua Bíblia aberta, abra aí comigo, João capítulo 15, hoje falando a respeito dos frutos do Espírito Santo, né? A nossa base é Gálatas 5, não é? Quando nós lemos ali os frutos do Espírito, e o primeiro é o amor. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, lá no versículo 13, olha o que o Senhor Jesus diz, ó, 15, 13, diz assim, ó. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Olha isso, gente. O fruto do Espírito Santo como um amor é uma entrega. É se entregar. O Senhor Jesus falou que não existe maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Dar a alguém em favor dos seus amigos a sua própria vida, isso só é possível quando há o fruto do Espírito Santo em nós, o fruto do amor. Dar a vida para o outro é viver em devoção completa a Deus, em devoção completa à vontade do Senhor, em desejo ardente do amor para ver os outros salvos, para salvar as outras pessoas. O Senhor Jesus declara, vamos ler de novo, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O fruto do Espírito Santo do amor, ele faz com que a gente ame o nosso próximo. Mas amar o próximo é entregar a vida por ele. Não é um amor que é representado em beijos ou abraços somente, não é isso. É um amor de entrega, um amor que nos leva à santificação. É um amor que nos leva a ter um poder, uma força para vencermos o inferno, para vencermos a nossa natureza, para vivermos para Deus com um amor ardente, em desejo de ver os outros salvos, em ver as pessoas salvas. É esse amor que nos leva ao sacrifício verdadeiro diante de Deus. É esse amor com o fruto do Espírito Santo em nós, que nos dá um poder que é muito maior do que a fé, que a gente vai ver isso daqui a pouco. Ainda a esse respeito, ó, Romanos, capítulo 5, eu vou ler com vocês o versículo 8. Romanos, capítulo 5, lá no versículo 8. Esse amor, gente, ele dói na alma, só que é uma dor que nos leva a profundidade da oração, da intercessão, né? Primeiramente, da devoção e do envolvimento pessoal com Deus. Em segundo lugar, esse amor do Espírito Santo nos leva a amarmos ao próximo, a nos entregarmos, a sentir as dores dos outros, e isso nos entregarmos em oração profunda, em consagração profunda, para que vejamos as outras pessoas serem transformadas, né? Aqui, ó, Romanos, capítulo 5,
Lá no versículo 8, a Bíblia diz assim, ó: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O próprio Deus provou o seu amor para conosco, para vendo o seu Filho Cristo Jesus morrendo por nós, sendo ainda nós pecadores. Ou seja, esse amor ele não é manifestado quando alguém nos faz o bem. Porque amar aquele que faz bem, isso, o ser humano sem o amor do Espírito Santo, ele também consegue amar. Existe o amor natural do ser humano. Agora, o amor verdadeiro, o amor que é o fruto do Espírito Santo, nos faz amar as pessoas. Ainda que elas nos odeiem, ainda que elas venham contra nós. E o amor como fruto do Espírito Santo em nosso coração é a maior proteção que existe contra a mágoa, contra o ódio. É o maior poder que existe, que eu vou ler com você daqui a pouco, a respeito de resistirmos para que a gente tenha sempre um coração limpo, para que a gente tenha sempre um coração puro. Porque enquanto a gente estiver nessa terra aqui, a gente vai ver todo tipo de pessoa aqui. Existem os ímpios, os pecadores, os perversos, existem pessoas endemoniadas, tudo isso são pessoas diferentes. E existem pessoas que vão nos resistir terrivelmente. E o que guarda o coração, o que não deixa um cristão esmorecer? É justamente o fruto do Espírito Santo como amor. O fruto do amor é também para que nós possamos amar o próximo e resistirmos, para que a gente não possa perder o nosso amor. O próprio Senhor Jesus falou, né, que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria. Acho que eu vou ler essa passagem com você depois, né? Ó, ainda, primeira carta de João, lá no capítulo 3. Vamos lá para o final da Bíblia. 1 João, capítulo 3. Mas o fruto do Espírito é o amor. Vai lá comigo. 1 João, capítulo 3, versículos 16 e 17. 1 João 3,16 diz assim, ó: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha isso. Olha o que a Bíblia diz. Nisso conhecemos o amor de Deus, porque Cristo deu a sua própria vida por nós, e assim devemos dar a nossa própria vida pelos irmãos, né? Como a Bíblia diz aqui. Ou seja, o amor de Cristo é para ser imitado. E nós só podemos imitar esse amor quando o Espírito Santo coloca esse amor dentro do nosso coração. Nós precisamos buscar esse fruto do Espírito Santo. Nós precisamos nos envolver com o amor dele. A nossa vida com Deus, igreja, ela não pode ser baseada apenas na fé. Ela não pode. Você vai ver que eu vou ler daqui a pouco aqui, que ainda que uma pessoa tenha uma fé gigantesca a ponto de transportar montes, a Bíblia diz que se a pessoa se ela não tiver amor, ela não é absolutamente nada. A nossa vida com Deus não pode ser baseada apenas na fé. A gente não pode apenas acreditar em Deus, ter fé em Deus para resolver problemas da nossa vida. Nós temos que buscar uma comunhão. As nossas orações não podem ser apenas baseadas na fé. Tem que ser oração profunda de amor, adoração a Deus. Nós não podemos orar apenas com fé, acreditando com fé, pedindo algo para Deus, tendo fé em Deus, não. Nós temos que aprender a orar com amor. Orar com amor, derramar em amor, em quebrantamento. A buscar esse Deus que ele é amor. A Bíblia diz que Deus provou o seu amor, como está escrito aqui. Vamos ler de novo 16, ó. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha isso. Nisto conhecemos o amor. Nós conhecemos o amor, porque Cristo deu a vida por nós. Quando nós olhamos para a cruz, nós conhecemos o amor. Todo ser humano conhece o amor quando olha para Cristo. Todo ser humano conhece. Todo ser humano sabe o que é o amor. O amor que leva ao sacrifício, que leva à obediência. E como a Bíblia diz, assim também devemos nós dar a vida pelos irmãos. Olha o verso 17, primeira carta de João 3,17. Ora, aquele que possui recursos desse mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Olha isso, gente. A Bíblia diz que eu não posso amar as pessoas apenas de palavra ou de língua, mas de fato e de verdade. Se eu ver o meu irmão padecendo, deixa eu ler de novo o verso 17.
Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha isso. Aquele que tem recurso para ajudar o seu irmão e vê ele padecendo necessidade de fechar-lhe o coração, como pode o amor de Deus permanecer nessa pessoa que fechou o seu coração, tendo condição de ajudar o seu irmão e fechou o coração para aquela pessoa? Eu vou chegar nesse ponto, num ponto com você daqui a pouco, que eu vou ler, lá em Mateus, que a Bíblia, que Jesus Cristo fala que o amor de quase todos se esfriaria. A fonte, o foco do amor é amarmos o próximo como Cristo nos amou. O amor do Espírito Santo só pode ficar em nós quando nós amamos o nosso próximo. O amor como fruto do Espírito Santo só é derramado em nós quando há uma disposição em nós de ganharmos almas, de salvarmos as pessoas, de verem as pessoas limpas, libertas, livres de todo tipo de sofrimento que elas têm. E a fé, aliás, o amor é muito maior do que a fé para poder libertar as pessoas, né? E nós vamos chegar nesse ponto ainda. Ó, volta lá comigo, Romanos capítulo 5, vamos ler lá em Romanos capítulo 5. Há uma necessidade, gente, de amar a Deus. Amar é uma disposição, eu tenho que me dispor para amar o Senhor. Ah, mas eu não sinto nada por ele, eu tenho que me humilhar, eu tenho que buscar, eu tenho que falar com o Espírito Santo, pedir a ele, como eu vou ler com você aqui, ó. Romanos capítulo 5, lá no versículo 5 também a Bíblia diz assim, ó. Romanos 5:5 diz assim, ó. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Olha isso. O amor, igreja, ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem que ser a pessoa mais importante da nossa vida. Ele é Deus, ele é uma pessoa, ele é um ser. E o Espírito Santo, ele tem que ser o seu melhor amigo, ele tem que ser o meu melhor amigo, eu tenho que amá-lo. Eu tenho que ter comunhão com ele. Eu não posso apenas falar nele, falar no nome dele, né? Falar no Espírito. Eu não posso apenas Deus em nome de Jesus, eu tenho que focar no Espírito Santo. É o Espírito Santo, que ele é o Consolador, ele foi dado para nós, ele foi enviado para nós. E ele tem os seus 9 frutos para colocar dentro de nós. E a Bíblia diz aqui em Romanos 5:5 que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Existe o amor do ser humano, o amor do marido, da esposa, do filho, da mãe, do pai, do avô. Agora existe o amor de Deus, que é superior a todos esses. O amor do Espírito Santo é maior do que tudo, maior do que tudo. O amor do Espírito de Deus é um fruto que o Senhor quer colocar em nosso coração. E esse amor é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, quando nós nos dispomos a amar a Deus e, consequentemente, amar o nosso próximo. O nosso coração, igreja, não pode ser indiferente com a perdição das pessoas, com o sofrimento das pessoas. Por mais que a gente dê dinheiro, por mais que a gente converse, é o amor que nos dá o poder para orarmos, para clamarmos, para intercedermos e vermos aquela pessoa ser liberta, ser livre, né? O amor de Deus só é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Eu falei aqui umas lives atrás que é muito importante para você na sua vida, você estudar na Bíblia quem é o Deus Pai, você examinar na Bíblia quem é Jesus Cristo e quem é o Espírito Santo. É muito importante isso. É de total importância. Você estudar, você começar a examinar as Escrituras, quem é o Deus Pai, quem é o Deus Filho e quem é o Deus Espírito Santo. Você tem que fazer isso. Não fique esperando eu pregar ou outro pastor pregar isso para você, porque isso é muito longo. Isso é um estudo que tem que haver uma dedicação sua. Eu falei isso aqui umas lives atrás, que eu tenho que entender quem é Deus. Como que eu chego no Deus Pai? Como que eu falo com Deus Pai? Quais são as promessas que me levam até o Deus Pai? Eu preciso entender quem é o Deus Filho. Quais são os ministérios dele para mim hoje? Como eu falo com Jesus Cristo? Quais são as promessas que me levam a Jesus? E eu tenho que buscar também entender quem é o Deus Espírito Santo. Como eu falo com ele? Quais as promessas que me levam ao Espírito Santo? Não é tudo a mesma coisa. Não é. É lógico, o nosso Deus é um só, é um Deus trino, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, a Trindade, eu sei disso. Mas os três são personalidades diferentes, vamos colocar dessa forma. Deus é de uma forma, o Filho é um Deus e o Espírito Santo é o outro Deus, os três são um só. E a Bíblia nos leva o caminho para o coração dos três.
A Bíblia nos orienta como chegar nos três. Os três, cada um tem o seu papel. Vamos colocar dessa forma. Cada um tem os seus ministérios para conosco. E aí isso é muito importante a gente mergulhar isso nas escrituras, gente. Isso é muito importante. A gente não pode ficar lendo a Bíblia apenas com versículos isolados. A gente não pode. A gente tem que pedir, para isso a gente precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Para isso eu preciso ser santo. Ser santo é ser separado de toda imundícia. E ser separado vem pela palavra, vem pela dedicação e amor pela palavra. Eu tenho que chorar sobre a palavra, eu tenho que bater na porta, eu tenho que pedir para o Deus Pai, para que Ele me confie o Deus Filho, para que Ele me dê a palavra revelada. Eu tenho que convencer o Deus Pai para que Ele me entregue o Deus Filho. O Senhor Jesus é o Espírito, o Senhor Jesus é a palavra de Deus. E para isso eu tenho que convencer o Deus Pai. Não adianta você falar, pastor, ora por mim, alguém ora por mim para Deus me revelar a palavra. Eu tenho que convencer o Deus Pai para que Ele me entregue o Filho. Eu preciso ter essa compreensão. E eu só consigo convencer o Deus Pai para que Ele me confie, o Deus Filho, a revelação profunda da palavra, que me limpa, que me transforma, quando eu me torno uma pessoa de confiança de Deus. E isso só é possível através da comunhão do Espírito Santo, que Ele vai guiando, Ele vai transformando, Ele vai nos orientando. Ele vai guiando pra gente o caminho de coisas que a gente tem que fazer, coisas que a gente tem que abandonar, coisas que a gente tem que deixar. Quando a gente tem esse desejo de conhecer a Deus de verdade, aí a pessoa o Espírito Santo começa a se relacionar com aquela pessoa. Ele vai pedir coisas pra ela, ele vai pedir coisas pra você. Ele vai te dirigir, ele vai te orientar. Eu nunca vou me esquecer, há mais de 20 anos atrás, eu nunca vou me esquecer disso. Eu estava tão triste, eu estava tão mal, eu estava num momento tão conturbado da minha vida, eu queria tanto Deus ali, mas eu estava tão confuso, eu nunca vou me esquecer disso. Eu lá no sofá da casa dos meus pais, eu estava lendo a Bíblia, e eu estava lendo aquela palavra a respeito do jovem rico, né, que Jesus Cristo pediu algo ali para ele saiu contrariado, aborrecido ali. E eu nunca vou me esquecer disso. Quando eu li aquela palavra sentado no sofá, eu nunca vou me esquecer. Eu não era batizado com o Espírito Santo, ainda não era. Mas eu lembro que o Espírito Santo falou tão claro comigo assim, ele falou assim, ó, é o teu namoro que eu quero. Falou bem assim pra mim. Acho que eu devia ter uns 15, 17 anos, eu acho. Eu namorava naquela época, eu lembro que ele falou bem claro pra mim, é o teu namoro que eu quero. Falou bem assim pra mim. Ou seja, não é pra você namorar agora, é pra você abandonar, é pra você deixar. Nossa, como eu ouvi isso tão claramente no meu coração. E demorei muito pra poder obedecer, pra poder fazer a vontade de Deus. Enquanto isso, eu perdi muita coisa com Deus. Então, quando a gente tem esse desejo, irmãos, o Espírito Santo vai começar a falar conosco. Você vai ouvir a voz dele. Mas não é uma voz que você escuta no ouvido. É uma voz que fala na tua alma, que fala com o seu ser. É algo que não dá para explicar. Mas é algo maravilhoso. A gente tem que ter essa compreensão, gente. A gente tem que ter esse entendimento. Eu preciso do amor do Espírito Santo em mim. Só que para isso eu tenho que ter uma comunhão com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te guiar, o Espírito Santo vai te levar a Jesus. Vai te levar a palavra, vai te levar a obediência da palavra. E nessa obediência você vai começar a ter um temor ao Deus Pai. Você vai começar a andar na vida pela direção do Espírito Santo, se alimentando do Deus Filho, que é a palavra. E você vai começar a olhar para o Deus Pai com uns olhos diferentes. Você vai começar a entender no teu espírito que você tem que convencer o Deus Pai para que Ele te entregue o Deus Filho. Para que Ele dê a palavra revelada, para que ela vá te purificando, te santificando, até o ponto que você receba o Espírito Santo. Para ter comunhão com o Espírito Santo é antes do batismo. Eu preciso ter o meu coração voltado para Deus. Então tudo isso, às vezes parece complexo de explicar isso. Mas quando você se dedica a uma vida na palavra, jejum e oração, quando você bate na porta, que é a porta do reino dos céus, a palavra, que é Jesus, o céu se abre para você. Aí o Espírito Santo vai te ensinando todas essas coisas. Ele vai te levando ao coração de Deus. Ele vai te levando ao coração de Jesus, ao coração dele mesmo. Quando você se dispõe a isso, você consegue entender tudo isso que eu estou te explicando aqui pelo Espírito e muito mais. Talvez pareça confuso explicar isso para você, porque a vida inteira a gente aprende isso. Deus, em nome de Jesus Cristo, faz isso, faz aquilo. Deus, a gente sempre fala com Deus em nome do Filho dele. Só que a gente só fica nisso. A gente tem que aprender pelo Espírito Santo as promessas que nos levam ao Deus Pai. As promessas e as palavras, o caminho que nos leva ao Deus Filho. E o caminho que nos leva ao Deus Espírito Santo. E o Consolador foi mandado para nós. Lembra disso, o Senhor Jesus ele veio na terra, ele começou a
a salvar pessoas. Ele foi ver um que estava pescando, chamou ele, viu o outro que estava colhendo imposto, chamou ele também, viu o outro que estava fazendo tal coisa, o outro, e foi chamando eles ali. Ele foi chamando aqueles homens e foi ensinando para eles ali o caminho, foi ensinando. E assim, e esse era o primeiro Consolador, que é Jesus. E só que o segundo Consolador, que é o Espírito Santo, ele faz essa obra hoje. Ele chama a gente para nos ensinar a respeito das coisas de Deus. Só que, infelizmente, a gente fica usando a fé só para arrumar emprego, cura e família. A gente fica a vida inteira na igreja só usando a fé para resolver problemas. Aí por isso que muitas pessoas não permanecem com Deus e são destruídas. Porque só ficam usando a fé para poder resolver problemas da vida. Mas elas não se entregam para ter uma comunhão profunda e verdadeira com o Senhor. Mateus capítulo 24, abra lá comigo, é muito importante, gente. Mateus capítulo 24, se você, a partir de hoje, se você se dedicar às escrituras, se você se dedicar a uma vida de oração, dedicação na oração, não para ficar orando pelos outros a vida inteira, tem que orar pelos outros, mas isso aí tem que ser 10% da sua oração. Orar pelos outros, isso aí tem que ser 10% da sua oração. O restante é comunhão, é falar com Deus, é se envolver, é entrega, é se calar também na oração, como eu já falei isso aqui antes. Aí nisso o Espírito de Deus vai conduzindo você, vai revelando para você coisas que não revela para os outros. Isso tem a ver com comunhão, isso tem a ver com intimidade. Ó, todos nós conhecemos essa palavra aqui também, ó. Mateus capítulo 24, lá no versículo 12, ó. Verso 12, olha o que Jesus fala. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha isso. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando Jesus ele fala que o amor vai se esfriar de quase todos, ele não está falando do povo do mundo. Porque o povo do mundo é um povo que ainda não conhece ele, não tem o amor do Espírito Santo. Isso aqui, essa palavra aqui era terrível, porque esse amor aqui é do povo de Deus, é das pessoas que estão na igreja, das pessoas que conhecem a palavra. Porque quem está no mundo não tem o amor de Deus, não tem. Tem um amor humano, um amor natural, mas não tem um amor que é de Deus, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Para eu ter o amor de Deus em mim, eu preciso ter uma vida com o Espírito Santo. Eu preciso ter uma vida profunda com Ele. Caso contrário, eu só vou ter o amor humano, só vou ter o amor natural. E o amor natural não vale de absolutamente nada diante de Deus e diante do inferno, tá? Esse é um amor que todo mundo tem. Agora, quando Jesus fala que o amor de quase todos vai se esfriar, é do povo de Deus. É do povo de Deus. E quando o amor se esfria, o que cresce? O interesse. Aí cresce o interesse. Aí a gente começa a ir para a igreja somente para buscar favores, para buscar coisas, para buscar aquilo que Deus tem para dar. E quando se esfria o amor, o que domina é o interesse, são as necessidades. E hoje a coisa está tão feia, mas está tão feia, que parece que quanto mais abre igreja, só abre igreja por causa das necessidades das pessoas. Ah, vou pregar o evangelho para você ser curado, para você arrumar emprego, para você casar, vem que você vai ter saúde, vem que você vai ter não sei o que lá. Olha isso. E quando se fala do amor de Deus, se fala de uma maneira superficial, e nem é explicado e nem é buscado para as pessoas que elas precisam nascer do Espírito, que elas precisam nascer de Deus. Então a pessoa vem e ela fica usando a fé para alcançar resultados, e ela alcança resultados, só que com o passar do tempo esses resultados vão ficando mais demorados, e daqui a pouco eles desaparecem, e aquela pessoa só tem uma alegria com Deus, só tem manifesta um amor para com Deus quando ela recebe alguma coisa. Mas quando ela deixa de receber alguma coisa, quando ela passa por algum deserto, o amor, o pouco do amor que ela tinha ali por Deus, ele se acaba, porque ela foi ensinada, ou no coração dela está, que o amor está relacionado com resultados que ela tenha, não com intimidade. Ela só quer ter, só aprendeu o amor de resultado. Quer dizer, eu recebi um negócio e não amo a Deus. Olha, eu amo a Deus, eu amo o líder, eu amo o pastor, eu amo a igreja, eu amo todo mundo. Por quê? Porque recebeu um milagre. A pessoa dá testemunho às vezes assim, eu amo todo mundo, porque ela está feliz porque ela recebeu alguma coisa. Aí passar um tempo, você vai ver que aquela pessoa lá desaparece. Eu falo isso para vocês, eu tenho acho que 26, 27 anos no evangelho. 26, 27, acho que 18 ou 19 anos de pastor que eu faço a obra. Então eu vejo essas coisas.
Então não adianta a pessoa, eu amo todo mundo, eu amo o líder, eu nunca vou sair daqui, que não sei o que, eu tô tão feliz porque Deus me curou, Deus não sei o que. Bacana, eu não tô falando isso criticando a pessoa, porque só Deus sabe de quem é a culpa, se é do pastor, se é do líder, se é da igreja, aí, né, aí já não é comigo. Mas eu sei disso, aí eu amo todo mundo. Por quê? Porque recebeu alguma coisa, tá feliz, porque alcançou uma vitória. Aí daqui a pouquinho aquela pessoa ela se perde. Passou um tempo, você não vê mais ela. Ou ela está revoltada com a igreja, ou ela fica brava, aí a mágoa entra no coração dela, porque o diabo vai plantar alguma coisa para destruir ela. Por quê? Porque o amor de Deus ainda não é derramado no coração dela. Ela manifestou um amor por gratidão. Um amor porque ela recebeu alguma coisa, porque ela foi curada, porque ela foi liberta de algo. Mas não é um amor que foi derramado pelo Espírito Santo, porque para o Espírito Santo derramar um amor no nosso coração, ele tem que ter acesso ao seu coração. Ele tem que ter acesso. Ele tem que ter acesso total ao teu coração. O coração tem que ser entregue para Deus. Coração é pensamento, sentimento e vontade. Tem que haver uma dedicação, uma entrega, uma consagração plena. Aí ele vai ter acesso ao teu coração, ele vai poder derramar esse amor pleno. Agora, se a minha vida com Deus é só para ter fé, para alcançar alguma coisa, como diz, né, acho que o apóstolo Paulo, acho que ele falou isso, né? Se a nossa vida com Deus se limita apenas... Se a nossa fé em Deus, né, se limita apenas a essa vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens, os mais. Porque infelizmente muitos só acreditam em Deus para essa vida aqui, né? Usam Deus ou buscam em Deus resultados para terem as coisas aqui nessa terra. Então o Senhor Jesus falou que esse amor vai se esfriar e a gente já está nesse tempo aqui, tá? Nós já estamos nos últimos dias, tá? O amor hoje ele está frio na igreja, ele está muito frio. Só que ele foi de quase todos. Mas haveria um remanescente fiel que se apegaria ao seu Deus por amor. Como está escrito lá, né, no Salmo 91, Deus ele fala lá, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e poloei a salvo. Deus, igreja, ele sabe quem se apega a ele por amor e quem não se apega a ele por amor. Só é posto a salvo quem manifesta um amor pleno diante dele, né? E esse amor só é colocado em nós pelo Espírito Santo. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos lá comigo. 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 13, uma palavra que também que todos nós aqui conhecemos, né? 1 Coríntios, capítulo 13, deixa eu ver a partir de qual versículo que eu vou ler. Vamos ler a partir do versículo 1, ó. A Bíblia fala que o amor é um dom supremo, né? O amor é o fruto do Espírito Santo, que ele coloca em nós, é um dom que Deus nos dá, o mais poderoso de todos, né? Vamos entender uma coisa aqui muito importante, ó. Versículo 1, 1 Coríntios 13, 1. O apóstolo Paulo, dirigido por Deus, fala assim, ó: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Olha uma coisa aqui. Se você ler no capítulo 12, a gente vai abordar mais para frente sobre os dons do Espírito Santo. Aí ele fala sobre vários dons, todos os dons, 9 dons do Espírito aqui. E a Bíblia manda, se você ler no versículo 31 do capítulo 12, a Bíblia fala para eu buscar com zelo os melhores dons. E esse aqui tem algo muito profundo aqui. Só que aí o Espírito Santo ele começa a falar assim, agora eu vou passar a falar para vocês de um caminho que é sobremodo excelente, que está maior, é acima do dom de maravilhas, do dom da fé, dom de curas, é acima de qualquer dom que existe na igreja, um caminho maior do que todos. Aí ele fala, verso 1 ainda, ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, e nada disso se me aproveitará. Olha isso. O apóstolo Paulo está falando aqui de coisas extraordinárias. Dom de ciência, dom de conhecimento, conhece tudo. Dom de profetizar. Ainda que a pessoa tenha uma fé gigantesca a ponto de transportar a montanha, que coisa gloriosa isso, meu Deus do céu. Ainda que a pessoa dê o próprio corpo para ser queimado, como está no versículo 3 aqui, ó. E ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, olha isso. Se alguém vê
alguém distribuindo tudo que tem aos pobres, o que, que a gente vai falar? Meu Deus, como que aquela pessoa ama os outros, né? Todo mundo vai pensar isso. Nossa, aquela pessoa tem muito amor pelos outros, ela está dando tudo que ela tem para os pobres, esse amor, né? Agora, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, olha isso. Se a gente vê uma pessoa que dá o próprio corpo dela para ser queimado, a gente fala, meu Deus, essa pessoa tem muito amor. Só que tudo isso aqui, a gente tem que entender que todos esses atos aqui são de amor humano. Amor humano. Uma pessoa, ela pode dar todos os bens para o outro, mas se for no amor humano, não aproveita nada para ela, absolutamente nada. A pessoa pode dar o próprio corpo para ser queimado, o marido pela esposa, a esposa pelo marido, a mãe pelo filho, mas aquele sacrifício não vai aproveitar nada para aquela pessoa. Aí alguém fala assim, meu Deus, a mãe deu o corpo para morrer, para ser queimado pelo filho, aquela mulher ama demais, meu Deus, essa mulher está no céu. Não, 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 não. Ela deu o corpo para ser queimado por causa do amor de mãe, o amor natural. Meu Deus, essa pessoa vendeu a casa e olha, aquele cara é bilionário, ele dá milhões e milhões para os pobres, aquele homem tem um lugar no céu, né? Não, de jeito nenhum. A não ser que ele tenha o amor do Espírito Santo nele, porque aquilo ali é o amor humano, é o amor natural. Você tem que entender que há uma grande diferença nisso, tá? E ainda antes de... vamos ler ainda o versículo 3 até o fim, ó. Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Se não tiver amor, é um amor como um dom supremo, é um amor que vem do Espírito Santo. E ele falou em cima aqui no versículo 2, no versículo 1, né? Como ele diz aqui, ainda que eu fale na língua dos homens, na língua dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profecia, ainda que eu tenha o dom de ciência, ainda que eu tenha tamanho conhecimento nesse mundo das coisas do reino de Deus, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver o amor, nada disso se me aproveita. Sabe o que quer dizer esses 3 versículos aqui? O vazio da vida de alguém que não tem o amor do Espírito Santo. Vazio. A pessoa profetiza, tem uma fé gigantesca, transporta montes, tem dom da palavra de ciência, conhece todos os mistérios do reino. Ela vive hoje ali com um básico da vida, porque ela tinha muito dinheiro, mas deu tudo para os outros. Aí a pessoa chega ao ponto dela morrer por alguém, entrega a própria vida por alguém. Só que tudo isso é vazio. Tudo isso é uma vida vazia se não tiver o amor do Espírito Santo. Se não tiver o amor de Deus. A gente pode ver todas essas atitudes, profetizar, usar uma fé gigantesca, mas se não tiver o amor, nada disso se aproveitará, gente. A gente precisa entender isso. Aquela pessoa tão bondosa, ela está no céu, ajudou todo mundo, ela vai para o céu. Depende, aí Deus é quem sabe se o amor do Espírito está nela ou não, ou se é só um amor natural. O homem consegue fazer grandes coisas com o amor natural, o homem consegue. O homem consegue fazer grandes coisas com o amor de pai, o amor de mãe, o amor de filho, consegue. Só que existe um amor que a Bíblia vai falar aqui, que é o amor de Deus, que não tem a ver com o amor do homem. Amor de mãe não é amor de Deus. Amor de pai não é amor de Deus. Amor de marido, esposa, filho não é o amor de Deus. Todo amor é amor de Deus. Não, existe o amor natural que todo ser humano tem. E dependendo das atitudes que a pessoa leva, a pessoa mata o amor que ela tem também. Aí ela fica vazia de tudo. Mas esses 3 versículos iniciais aqui, eles falam de um vazio de uma vida sem amor. A gente não pode se enganar. A gente não pode pensar que porque alguém dá tudo que tem para os pobres, que quer dizer que aquela pessoa tem um amor de Deus dentro dela. Né? Aí é Deus que vai julgar ela ali. Não cabe a gente julgar ninguém. Mas o que cabe a gente é entender a palavra de Deus. Eu estou ajudando o pobre, eu estou ajudando o outro, eu me sacrifico pelo outro. Mas será que eu tenho o amor do Espírito Santo dentro de mim? O amor do Espírito Santo, gente, ele é inconfundível. O amor do Espírito Santo, ele é derramado em nós através de uma intimidade profunda com o Espírito Santo. Ele é inconfundível, inconfundível. Toda pessoa que ela sente o amor do Espírito dentro dela, ela sabe o que é. Né? Se a pessoa tem dúvida, é porque ela não tem ainda o amor do Espírito Santo, é apenas um amor natural. Né? Agora, vamos ver aqui as características do amor como fruto em nós. Ó. Versículo 4. O amor é paciente, gente, olha isso. O amor do Espírito Santo, ele é paciente. Ele é paciente, ele sabe esperar. Né? Ainda, é benigno. O amor do Espírito Santo em nós, ele sempre vai querer o bem. Ele é benigno. O amor do Espírito Santo, ele sempre vai fazer o bem. Aonde há o amor do Espírito Santo no coração de uma pessoa, sempre faz o bem onde ela está. Sempre faz o bem.
Só que entenda mais uma coisa aqui, eu não sou contra abraçar, beijar essas coisas não. Mas o amor do Espírito Santo não é manifesto assim. Ele não é manifesto dessa forma. O amor do Espírito Santo em nós é um poder. É um poder glorioso. É um desejo de darmos a vida pelo outro, de chorarmos diante de Deus pelo outro, de intercedermos profundamente pelo outro. É esse amor que nos faz sentir uma dor na alma gigantesca. É esse amor como essa dor que toca no coração de Deus. E esse amor que nos aproxima dele. Ainda, ó, o amor é benigno. O amor não arde em ciúmes, né? O amor não, eu não vou explicar profundamente aqui, porque aqui você pode meditar e também não é difícil da gente compreender isso, né? O amor do Espírito Santo, ele não arde em ciúmes, né? Ele não se ufana, quer dizer, ele não se sente roubado, ele não se sente perda. A pessoa que ela tem o amor de Deus, ela nunca vai se sentir roubada, ela nunca vai se sentir assim. Ela nunca vai arder em ciúmes. Ah, aquela pessoa me deixou, não é mais meu amigo, não é mais não sei o quê, gosta mais do outro do que de mim. Não, não existe isso. No amor do Espírito Santo, a pessoa ela nunca vai se sentir roubada. Ainda que ela fique sozinha, ainda que todo mundo deixe ela vai sentir o maior amor de Deus no coração dela. Ela pode ficar triste um tempo, mas ela nunca vai viver mal. Porque ela não vai se sentir roubada. O amor como fruto, ele nunca deixa você se sentir roubado. Poxa, eu fiz tanta coisa que aquela pessoa não deu valor. Ah, eu fiz tanta coisa, aquela pessoa não foi agradecida comigo, eu vou endurecer, eu vou ficar ruim agora. Não, é impossível isso. Quem tem o amor do Espírito Santo, você pode até ficar triste. Quando você ama alguém, quando você ajuda alguém, aquela pessoa não tá nem aí, você pode até ficar triste, mas você nunca vai se sentir roubado. Porque aquele amor vai te confortar, vai te consolar, aquele amor vai te encher. Vai te encher. Você nunca vai ficar vazio por causa da falta de pessoas. Você nunca vai ficar vazio. Porque aquele amor sempre vai cuidar de você. Ele não se ufana, né, como eu disse, não se ensoberbece. O amor de Deus em nós não se enche de soberba, ou seja, deixa a gente humilde. Então, toca no nosso coração, não se ensoberbece. Igreja, o amor do Espírito Santo ele é o primeiro fruto. Todos eles são importantes, todos. Mas na minha visão, o amor é o fruto mais importante que tem. Sem ele, nada adianta os outros 8. Nada adianta. Sem o amor, o nosso coração se enche de soberba. Sem o amor, a gente se sente roubado, a gente se sente perda. Sem o amor, como diz aqui, sem o amor a gente fica impaciente. A gente também fica maligno. A gente também fica maldoso na nossa mente. Porque as pessoas, o mundo, o inferno, as pessoas vão roubando, vai tirando, vai matando o amor natural. Vai matando o amor natural. Agora o amor que você vai ver aqui daqui a pouco, o amor de Deus, ele jamais acaba, como está escrito aqui, ó. Ainda, né, versículo 5, ó. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor do Espírito Santo, ele sempre vai guiar você para você se colocar da melhor maneira possível. Ou seja, nunca é uma coisa forçada. Ele não se conduz inconvenientemente. O amor do Espírito Santo dentro de você, ele sempre vai levar você até um certo ponto. Ele nunca vai deixar com que você se humilhe diante de alguém, ou que você haja inconvenientemente. Isso aqui é algo muito importante, ó. Ah, eu quero convencer aquela pessoa de Jesus, então vou falar de Deus para ela todo dia. Não. Se a gente agir assim, a gente vai acabar sendo uma pedra de tropeço para aquela pessoa. De tanto a gente falar de Deus, daqui a pouco a gente vai estar amaldiçoando aquela pessoa. Ah, eu falo tanto de Deus, eu quero ver aquela pessoa salva, eu falo. Quer saber de uma coisa? Que vá todo mundo pro inferno, que se perca todo mundo, bando de perturbado. Não, o amor verdadeiro de Deus, ele nunca vai deixar você chegar nesse ponto. Nunca vai deixar. As pessoas pensam que é pelo muito falar para os outros, que os outros vão dar ouvido. Não é assim. O amor, ele nunca vai se conduzir inconvenientemente. Ah, e outra coisa também, tá? O amor do Espírito Santo, ele nunca vai entrar no seu coração se ele não for bem recebido. Ele nunca vai ser inconveniente. O amor de Deus, ele só entra no coração que ele é bem recebido. A pessoa tem que querer. A pessoa tem que recebê-lo. Ele nunca vai também se conduzir inconvenientemente. Ele nunca vai fazer isso. Se eu não tiver uma disposição de amar a Deus e amar o Filho, que é amar a palavra de todo o coração, e amar a santidade, porque amando a santidade é amar o Espírito Santo, se eu não tiver isso, ele nunca vai entrar no meu coração. Ele nunca vai agir inconvenientemente. Por quê? Porque ele entende que ele vai estar sendo inconveniente na minha vida. Ele entende que eu amo o mundo. E a Bíblia fala uma palavra, né? Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se eu amar o mundo, o amor dele nunca vai entrar no meu coração.
Porque ele vai respeitar as minhas decisões. Ele vai respeitar que eu passei a amar. Tem uma palavra, acho que diz assim, se eu não me engano, ó. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha isso. Está escrito, acho que está lá em Romanos isso. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo, é a luz de Jesus, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A gente mostra que a gente ama a Deus por causa das nossas obras. As nossas obras é que mostram para Deus, né? Como o Senhor Jesus fala, acho que lá em João 14, né? Aquele que me ama guarda a minha palavra. Aquele que não guarda a minha palavra, esse não me ama. Amar a Deus, gente, é guardar a palavra. Quem não guarda a palavra não ama a ele coisa nenhuma. Não dá para enganar Deus, é impossível isso, né? Versículo 5, ó. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, né? Como eu falei no começo. O amor do Espírito Santo em nós, ele sempre vai fazer a gente procurar o interesse do outro. Em primeiro lugar, o interesse de Deus. Sempre vai procurar compreender qual é o propósito de Deus para a minha vida, o que o Senhor quer de mim. Agora, quem não tem o amor do Espírito Santo, fica toda hora querendo falar para Deus o que quer e o que precisa. Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo. Senhor, a minha vida, com não sei o quê. Quando que o Senhor vai se manifestar? Quando que o Senhor vai mudar minha sorte? Quando? Senhor, o Senhor sabe que eu preciso, o Senhor sabe que não sei o quê. Quem não tem o amor de Deus vive assim, um tagarela, enche o saco de Deus, vamos colocar assim. Fica falando para Deus toda hora o que quer, o que precisa. Por quê? Porque não tem ainda o amor do Espírito Santo. Vamos ler aqui de novo aqui, ó. Não procura os seus próprios interesses, ou seja, quando eu tenho o amor do Espírito Santo, eu não vou ficar procurando os meus interesses, eu vou procurar o interesse de Deus. O que Deus quer da minha vida? Só que quem é natural não entende isso que eu tô falando. Ah, mas eu tô sofrendo. Ah, como que eu quero a mudança de vida? Eu quero que Deus me cure, que Ele me liberte. Exatamente. Tudo isso vem quando eu procuro o interesse de Deus. O que Deus quer da minha vida? O que Ele quer para mim? Quando eu procuro a meditar e a parar para pensar, será que eu estou agradando a Deus? Qual é o propósito de Deus para mim? Será que eu estou vivendo Ele? Então, quando uma pessoa tem o amor do Espírito Santo dentro dela, o amor leva a pessoa a procurar o interesse de Deus em primeiro lugar. E depois o interesse dos outros. O interesse dos outros. Eu amo ensinar a palavra, eu amo mergulhar na palavra a fundo, mas não por minha causa, mas por causa do interesse de Deus. Porque eu sei que o interesse de Deus é esse. Que haja profundidade, que haja amor pela palavra, que o povo seja esclarecido. Eu estou aqui agora, estou fazendo essas lives na igreja, também faço isso presencialmente, mas eu não faço isso por mim, eu faço direto para o povo. Ontem mesmo, o culto de Santa Ceia, ontem acho que eu fiquei pregando 1 hora na igreja, 1h10. Todo domingo é assim. Só que eu falo para as pessoas, seria muito mais fácil para mim eu fazer uma pregação de 10 minutos, pregar um versículo para você, depois botar todo mundo para dançar aqui na igreja, aqui, música, né? Adorar a Deus aqui, dançar, bater palma, todo mundo, prega um monte de profecia, Deus está fazendo, Deus está curando, Deus está não sei o quê. Aí pega um monte de testemunho, é muito mais fácil para mim fazer isso. Pega o testemunho, porque tem um monte de testemunho, graças a Deus, fala, quem te curou? É igual a semana retrasada, uma irmã na igreja deu testemunho que Deus curou ela de câncer maligno no fígado. E numa semana anterior a ela, uma outra irmã deu um testemunho de câncer de pele, de cura de câncer de pele. E entre outros que tem, mas para a glória de Deus. Então seria muito mais fácil eu ficar pegando testemunho. Prego 10 minutos rapidinho, né? E depois fico lá, e depois fico falando de oferta. É muito mais fácil fazer isso. Agora, ficar 1 hora ensinamento, 1h10 pregando para as pessoas, eu não faço isso por mim, eu faço isso por elas. Porque eu sei que isso é interesse de Deus. Então eu não procuro meu próprio interesse. Pelo meu próprio interesse, faz a reunião rapidinho e vai embora para casa. Faz 40 minutos de reunião. Prega 5 minutos ali, papapá, rapidinho, vai embora. Esse é meu próprio interesse. Agora, quando eu procuro o interesse de Deus, o interesse dos outros, aí eu tenho que me afadigar na palavra. A Bíblia fala isso, que eu preciso me afadigar na palavra. Me afadigar. E isso vai moldando. Ainda que uma pessoa seja transformada por isso, eu já vou receber o meu galardão também. Meu galardão já vai ser maior no céu. E aqui na terra também eu sempre vou ter a virtude dele em mim. É semelhante quando... Eu sempre confundo se era Eliseu, acho que era Eliseu. Quando ele chegou na casa daquela mulher lá que tinha uma grande dívida, né? Aí começou a ver a multiplicação ali do azeite, ela vendeu o azeite, pagou a dívida e viveu do resto. Aí o que o profeta falou para ela? Ide por todos os lugares e trazeis vasilhas, traga vaso, né? Ele falou muitos e não poucos. Aí enquanto havia vasilha, tinha azeite sendo derramado.
Quando o azeite parou, o profeta falou, acabaram seus vasos? Ela falou, acabou. Aí o azeite parou. Então a nossa função, para que o azeite não pare de ser derramado em nós, a nossa função é levar vaso para Deus. Eu tenho que levar vasos. Eu tenho que apresentar para Deus vasilha. Eu tenho que levar. Eu tenho que apresentar. E no meu caso, no ensinamento da palavra, eu estou levando vasilhas para Deus. Então o vaso é derramar, o azeite, em primeiro lugar, é derramado sobre a minha vida. Em segundo lugar, na vida daqueles que recebem. Então a nossa função é levar vaso. É levar vaso. Se parou, não está levando mais vaso, então o azeite ele vai parar também. Então isso aqui é uma representação para todos nós, né? Ainda, vamos lá, ó. Versículo 5. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Olha isso. O amor, ele não se exaspera. Eu estava vendo o que significa exaspera ontem, eu estava meditando essa palavra aqui, agora me fugiu da mente, tá? Vai me desculpando. Mas depois você pode jogar no Google aí o que significa exasperar. Aí só que a Bíblia fala, não se exaspera e não se ressente do mal. O amor, ele guarda o nosso coração, como eu falei aqui, para que a gente não se ressinta do mal. O amor o poder, é o poder maior que existe que Deus ele nos entrega. O amor não deixa a gente se ressentir do mal. Quando a gente está vazio de amor, a gente começa a se ressentir de tudo. Qualquer coisa que as pessoas fazem, a gente fica com raiva. Qualquer coisa que as pessoas fazem incomoda a gente, perturba a gente. Ah, mas é aquela pessoa. Não, é porque eu tô vazio. É porque a pessoa tá vazia desse amor, então ela se ressente de tudo, né? Ainda, ó, versículo 6. Não se alegra com a injustiça. Igreja, é uma luta isso. O amor não se alegra com a injustiça. Existem pessoas que estão no governo, que eu sei que são malignas, eu sei que são dominadores, eu sei que são perversos. E eu tenho que guardar muito meu coração, como todos vocês, para que um dia, se a gente ver elas morrerem, para a gente não se alegrar em ver a morte delas, em ver a morte daqueles que fazem o mal. O amor não se alegra com a injustiça. O amor, ele traz para nós a justiça. A pessoa que ela tem o amor do Espírito Santo nunca vai deixar a gente se alegrar quando a gente vê algo errado, quando a gente vê uma injustiça, quando a gente vê a queda daqueles que nos fazem o mal, né? Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se, se alegra com a verdade. O fruto do amor, ele faz com que a gente se alegre com a verdade. O amor, ele faz com que a gente tenha alegria com a verdade. Ou seja, também, a pessoa chega pra gente, ela confessa que ela fez um grande mal, uma coisa errada. E esse amor no nosso coração vai fazer não com que a gente queira destruir aquela pessoa, mas a esse amor como fruto, ele vai fazer a gente se alegrar. A pessoa chegou, ela confessou. Então esse amor em nós, ele vai fazer a gente se alegrar com a verdade que aquela pessoa trouxe. Então, ao invés da gente dar uma paulada na cabeça dela, a gente destruir aquela pessoa, a gente vai se alegrar porque houve ali uma confissão. Por isso também que a Bíblia diz que existe festa no céu quando um pecador se arrepende. Existe festa no céu. Por quê? Porque o céu é o lugar do amor. O Deus é amor, né? O céu é cheio do amor de Deus. Então, quando o pecador se arrepende, há festa lá no céu. A grande alegria. E assim também tem que ser a gente. Quando a verdade é manifesta, tem que ter alegria, né, no nosso coração. Vamos lá ainda para a gente finalizando aqui. Versículo 7. O amor tudo sofre. Olha isso, gente. O amor, ele sofre tudo e jamais deixa com que a pessoa seja destruída. Quando a Bíblia fala que o amor tudo sofre, o amor, ele dá um poder infinitamente maior do que resiliência, qualquer outro poder ou característica ou virtude que o ser humano tenha. Quando a Bíblia fala que o amor tudo sofre, quer dizer que aquela pessoa ela pode sofrer qualquer coisa, que ela nunca vai ser destruída, ela nunca vai se corromper. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo crê. O amor do Espírito Santo em nós, ele faz com que a gente acredite no impossível. Ainda que todo mundo abandone, mas aquele que tem o amor, ele sempre vai permanecer firme. O amor tudo crê, o amor tudo espera. Ele tudo espera. O amor, ele nunca vai deixar a gente perder a visão, nunca vai deixar. O Espírito Santo, derramando o amor dentro do nosso coração, ele vai fazer a gente esperar sempre, porque tudo vem de Deus. A gente nunca vai olhar para as pessoas. Ah, eu não espero mais nada porque o ser humano não vale mais nada. Não, eu não olho para o ser humano. O amor de Deus, o amor do Espírito Santo, ele faz a gente olhar para Deus. Quer dizer, então a gente vai esperar tudo. Porque a gente sabe que não é o homem que vai manifestar. Não é o homem que vai mudar por si. É Deus que vai operar a mudança, né? O amor tudo espera, o amor tudo suporta. Olha isso, gente. O amor é maior do que a fé. Eu não sei se está aqui nessa palavra aqui.
Tá aqui nessa palavra daqui que eu leio com vocês. O amor, ele tudo suporta, gente. O amor é maior do que a fé. O amor é maior do que a fé. O amor é maior do que a esperança. Né? Ainda vou falar algo com você que é muito importante a esse respeito. Ó, vamos lá, tudo suporta. Versículo 8. O amor jamais acaba. Olha isso, gente. Jamais acaba. Nós precisamos ter esse amor dentro de nós, né? O amor jamais acaba, mas havendo profecias, as profecias desaparecerão. Havendo línguas, elas também cessarão. Havendo ciência, né, que é conhecimento, também vai passar, porque tudo se renova, né? Mas o amor, ele nunca vai se acabar. Tudo acaba, tudo, profecia, línguas, conhecimento, tudo acaba, menos o amor. Versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, né? Entenda uma coisa aqui, ó. Profecia, língua, ciência, conhecimento, tudo isso passa. Sabe o que isso quer dizer? Ninguém pode fundamentar uma vida com Deus em cima de profecia, em cima de conhecimento, em cima, como diz aqui, de ciência, em cima de línguas, em cima de dons. Não dá. Não dá para sustentar uma vida com Deus em cima de dons. Não dá. Profecia, ciência, nem mesmo sobre a fé. Porque vai chegar uma hora também que aquela pessoa só vive da fé, ela se torna uma pessoa dura de coração. Por isso que o amor se esfria, né? Então o amor, ele permanece acima de todas as coisas, né? O amor é o que sustenta a gente. Ninguém consegue ficar na presença de Deus 5, 10, 15, 20 anos baseado em milagre, baseado apenas em resultado, em profecia. Ninguém consegue. A pessoa se perde se ela viver assim. Aí ele fala que Deus em parte a gente conhece aqui, em parte a gente profetiza. Por quê? Versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, quando nós formos transformados em glória, estivermos diante de Deus. Aí a gente vai conhecer ele perfeitamente como ele é. Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Igreja, quando que o apóstolo Paulo deixou de ser homem? Quando ele recebeu o amor de Jesus no coração. Desculpa. Quando ele deixou de ser menino? Quando ele recebeu o amor de Cristo no coração dele. Quando ele recebeu o dom do amor, o fruto do amor do coração dele, aí ele deixou de falar como menino. Ele deixou de pensar como menino e ele deixou de sentir como menino. Gente, isso aqui é muito forte. Só esse versículo aqui dá para fazer uma pregação inteira. Isso aqui é muito forte. Existem muitos crentes, como está escrito aqui, ó, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino. Tem muito crente que fala como menino, porque ainda não tem um amor profundo no coração dele. Fala como menino, gente, é falar raso sobre as coisas de Deus. Não é só falar para os outros, não. Isso aqui isso aqui está falando sobre vivência. Falar como menino, diz mais, pensava como menino e sentia como menino. Tem um monte de crente assim. Quantas vezes eu já vi, mesmo pastores e bispos, a partir de hoje eu vou perseguir aquele miserável. A partir de hoje eu vou acabar com a vida do fulano. E não sei o quê. Eu tenho um monte de gente assim que sente como menino. Uns anos atrás eu repreendi um obreiro amigo meu, que ele faz vídeo também no Facebook. Aí tinha um pessoal criticando ele lá, né? Aí ele começou a falar assim, né? Eu comecei a ver os comentários. Vocês vão ver, vocês estão mexendo com o homem de Deus, vocês estão falando de homem de Deus. Porque estavam criticando ele nos vídeos dele, né? Vocês estão falando de homem de Deus, Deus vai pesar a mão, não sei o quê. Aí na mesma hora eu tava no carro, eu lembro até hoje, eu tava no mercado, a minha esposa tinha entrado, eu fiquei no carro. Aí eu peguei o áudio assim, no WhatsApp, eu falei, ô fulano. Eu falei, irmão, larga muito você. Eu não lembro como eu falei com ele. Eu sei que eu dei uma repreensão. Eu falei, irmão, você vai ficar discutindo com os outros? Para de ficar com essa besteira aí. Você está mexendo com o homem de Deus, está falando de homem de Deus. Eu falei, irmão, quem você é para você falar isso aí? Se falaram de Jesus, falar dele até hoje, por que o povo não pode falar de você? Aí comecei a falar um monte para ele ali. Ficar discutindo com os outros, ficar brigando com os outros. Ah, isso é sentir como um menino. Ah, vocês estão mexendo com o homem de Deus. Deus vai pesar a mão. Tem um monte de crente assim, um monte. Ah, Deus vai descer você à sepultura. Você não sabe com quem você está mexendo. Gente, eu acho isso aí um absurdo. Isso é sentir como um menino, isso é falar como um menino. A Bíblia diz, a Bíblia ensina que Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo, que quando ele foi levado ao matadouro, ele foi como uma ovelha muda. Ele não abriu a boca. E a Bíblia fala, depois você lê todo o contexto lá, que a Bíblia fala que Jesus deixou exemplo pra gente. Deixou exemplo.
Só que isso aí é matar a carne. Tem que parar de sentir como menino, parar de falar como menino. Falar, deixa xingar, deixa bater, deixa brigar. Se alguém entrar no grupo aqui e começar a falar besteira pra mim, o máximo que eu vou fazer é bloquear a pessoa, pra não inflamar os outros. Eu vou bloquear a pessoa, assim, pra ela não mandar mais mensagem nenhuma, mandar mais comentário nenhum. Mas você nunca vai ver eu falar isso. Tá mexendo com o homem de Deus. Nossa, eu acho isso aí eu nem sei como classificar isso. Eu acho isso um absurdo. Você vai ver o que Deus vai pesar a mão na sua vida, não sei o quê. Que coisa de moleque, coisa de menino, coisa de criança. Porque Jesus Cristo não fez isso. Ele não fez. Então isso aqui é muito claro. Eu sentia como menino, ele falou, quando eu passei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Qual que é o contexto aqui? O contexto aqui é o amor. É o amor que faz a gente ser homem, que faz a gente ser maduro como Cristo é. É o amor, o contexto é o amor aqui. Né? Ele não está falando sobre quando ele tinha 10 anos de idade, não, ele tinha 30, 40, não. Ele não está falando disso aí, não. Ele está falando sobre maturidade espiritual, e ela só vem através do amor verdadeiro. Né? Versículo 12, ó. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Né? Porque o espelho da época do apóstolo Paulo não é como o espelho da gente hoje, não. O espelho da época dele era um espelho totalmente embaçado, que você olhava ali, você viu uma figura totalmente embaçada, não é como o nosso hoje, que é claro, né? Aí ele fala que a gente vê a Deus obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Olha isso. Existe hoje para nós a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior desses daqui é o amor. Ainda tem uma palavra que eu vou ler com vocês, mas não hoje. Eu vou deixar para ler na próxima. Aí na próxima a gente finaliza sobre o amor e a gente vai começar também na próxima a respeito do fruto do Espírito Santo, que é o próximo, se eu não me engano, é a alegria, tá? Então na próxima ainda eu vou pegar uma parte de 10 minutinhos ainda da próxima live, 10 minutos que eu vou terminar, que eu vou ler com vocês depois lá na primeira carta de João, no capítulo 4, que a Bíblia fala ali que Deus é amor. E ali a gente vai finalizar. Igreja, ó, vai haver diferença de recompensa no céu, vai haver diferença. Vai haver diferença de galardão, eu expliquei isso aqui quando a gente está fazendo o estudo do Apocalipse. A Bíblia fala sobre os heróis da fé, Só que a Bíblia fala sobre um grupo de pessoas também que se destacaram, não pela fé que manifestaram, mas pelo amor que eles tiveram. Abraão é o herói da fé. Abraão amava a Deus, mas Abraão não se destacou pelo amor. Abraão se destacou pela fé. Existe vamos colocar assim, existe uma mesa no céu que só vai se sentar aqueles que se destacaram não pela fé que tiveram, mas pelo amor que eles manifestaram. E nessa mesa vai estar Daniel, nessa mesa vai estar Davi, nessa mesa vai estar o apóstolo João. Não que os outros não amaram, todos os outros amaram a Deus, todos eles amaram. Mas o destaque deles foi a fé. Mas o destaque de Daniel, Davi, o apóstolo João e outros, eles se destacaram não pela fé que eles manifestaram, mas pelo amor que eles tiveram com Deus, o amor. Hoje nós temos a fé, a esperança, o amor, mas o maior desses é o amor. O amor é maior do que tudo. O amor é mais poderoso do que a fé. A pessoa pode ter fé para transportar montanha. O amor profundo de Deus no coração dela é maior do que aquela fé. O amor, ele toca mais no coração de Deus do que a fé. A fé alegra muito a Deus. Eu não estou dizendo que tem que abandonar não, tá? A gente tem que ter os três. Entenda isso. Tem que ter os três. Agora, o amor é maior do que tudo. O amor é maior do que tudo. A nossa vida, ela tem que ser fundamentada com o amor. Tem que estar sobre o amor. É o amor que vai guardar também a nossa fé, tá? Se a gente não tiver o amor do Espírito Santo no nosso coração, a gente se torna pessoas frias para com Deus. Daqui a pouco a gente vai estar olhando para Deus somente como um ser que para resolver os nossos problemas. Aí daqui a pouco a gente vai estar cobrando, a gente vai estar revoltado, aí o coração se suja por causa da maldade do mundo, por causa das pessoas que vão decepcionar, por causa do inferno e tudo mais. Então, igreja, no próximo estudo eu vou retomar 10 minutinhos ali iniciais para a gente finalizar a respeito do amor do Espírito Santo. Primeiro fruto, tem muita coisa para se falar sobre o amor, muita coisa. Agora, cabe a você desenrolar isso na sua vida, estudar na Bíblia. Compra uma chave bíblica, Aí você vai ver lá na chave bíblica, lá tem uma aqui perto de mim. Aí você pega a chave bíblica lá, você acha a palavra amor.
Aí você encontra ali a palavra amor. Aí você começa a estudar a respeito do amor de Deus, o amor do Espírito Santo, né? Cadê? Deixa eu... aqui, ó. Olha o tanto de amontoar amor. Quer ver? Eu não sei se vai dar pra você ver direito. Deixa eu ver se eu vou conseguir mudar aqui, ó. Amor. Aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Tá vendo, ó? Amor. Aqui, ó. Começa aqui. Aí ele desce tudo aqui embaixo. Aqui. E vai até na folha de trás. Tudo isso aqui são versículos na Bíblia que falam sobre amor. Só que ainda tem outros ainda, tá? Tem outros ainda para estudar. E tem muitas outras formas de amor também na Bíblia. Formas que eu falo assim, muitas outras palavras. Aqui tem apenas alguns versículos que falam sobre o amor na Bíblia. Mas tem muitos outros contextos que falam sobre o amor de Deus dentro da palavra de Deus. E esse amor tem que estar dentro de nós, gente. Então, primeiro caminho é esse, gente. Vamos começar todos nós a nos humilhar na oração, pedindo para o Espírito Santo derramar amor no nosso coração. E nos ensinar, nos encher do amor dele, nos encher do amor do Senhor. Cuidado. Cuidado para que você não vire uma pessoa materialista, para que você não fique orando a sua vida inteira pelos outros, ou orando pedindo para Deus resolver os seus problemas. Cuidado. O mal, ele vai fazer de tudo para matar o nosso amor, para sujar o nosso coração, para nos esfriar. Ele vai fazer de tudo. Então, abra o seu coração para Deus em oração, que o Espírito Santo vai te ensinando tudo que você precisa saber e ele vai guiando você, tá? Então, gente, o maior de tudo é o amor, a gente precisa ter ele no nosso coração, em o nome do Senhor Jesus, tá? Todos nós, tá? Vamos falar com Deus agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, eu dependo do Senhor, Pai, para que o Senhor fale com essas pessoas. Meu Deus, que esse povo, meu Pai, não fique, meu Deus, nas minhas palavras, Pai, ou no entendimento que eu passei, mas que esse povo tenha o entendimento do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço. Nos guia, Pai, através do teu Espírito Santo, nos mostra quem é Jesus. Pai, nos santifica através da sua palavra. Senhor Jesus, por favor, Pai, nós estamos vindo até o Senhor, e o Senhor disse, vinde a mim todo que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para a vossa alma. Senhor Jesus, a gente veio até o Senhor aqui hoje mais uma vez, Pai. Então, por favor, meu Deus, que haja alívio, que haja descanso, e que a gente possa aprender do Senhor, Pai. Em o nome de Jesus, amém. E graças a Deus, igreja, tá? Fale com Deus em oração e escute a voz de Deus, que Deus sempre vai guiar você, ele sempre vai te orientar, tá bom? Ó, Deus abençoe cada um de vocês, Dona Naildes, Dona Glória, Dona Cristina, Dona Maria dos Anjos, Dona Jeane, Deus abençoe Jeane, todos vocês aí no Maia, Dona Helena, cada um de vocês, tá? Parece alguns nomes para mim aqui, mas eu sei que não aparecem todos. Gente, Deus abençoe, tá? Hoje, segunda, na quarta-feira estaremos aqui, tá bom? Se Deus quiser, Ele quer. Guarde essa palavra, se dedique à palavra de Deus, ao estudo da Bíblia, sempre com oração e com jejum, que aí o Espírito Santo vai ter total liberdade de te ensinar, guiar e falar com você. Tudo que ele precisa te falar e te orientar para tudo, tá? Deus abençoe, gente. Fique com Deus, uma boa noite, tá? Fiquem na paz, em nome de Jesus.